Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nos Contos Espíritas. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesse instante. Queremos iniciar nossa reunião de hoje elevando nosso pensamento ao Mestre querido, de quem recebemos tantas lições. Que Ele possa estar presente conosco, que Ele possa nos acompanhar, que Ele possa nos inspirar e que nós possamos estar com Ele também, não apenas admirá-lo, mas, sobretudo, segui-lo, buscando ser mais humilde, ser mais manso, mais pacífico, mais sereno, mais caridoso, mais alegre, mais bondoso, que possamos seguir os passos, que o Mestre inspire nossas vidas, que Ele esteja em nossos lares, buscando a nossa união, nossa fraternidade, que Ele nos auxilie a superar os problemas que enfrentamos, problemas físicos, espirituais, morais, emocionais, que possamos seguir com Ele, que é o nosso rumo certo, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão, nosso amigo, e que está sempre conosco. Muito obrigado, Mestre querido, e permaneça conosco nesse instante, e sempre, que assim seja. Hoje vamos continuar no livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, e psicografia de Chico Xavier. E nós vamos ler a história do capítulo 11, que se intitula O Santo Desiludido. O Santo Desiludido. Então, a gente sempre lembra que esse livro conta histórias que Jesus comentou durante as reuniões na casa de Simão Pedro. Por isso que o livro chama Jesus no Lar. Jesus estava no lar toda noite, ele se reunia com Simão, com a família do Simão Pedro, com a família, com os familiares, com amigos, com os discípulos. E ali, entre uma discussão, uma conversa e outra, Jesus narrava contos, ensinamentos que ficariam para sempre no coração dos seus discípulos. E na noite de hoje, nós vamos ler aquele que ele contou que Neio Lúcio intitulou O Santo Desiludido. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum, onde ficava a casa de Simão Pedro, para os assuntos alusivos à devoção. Quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Então, a história fala que um devoto, um crente, uma pessoa que acreditava em Deus,
decidiu retirar-se, em definitivo, para uma gruta isolada, se afastar do mundo. E essa gruta ficava numa floresta. E o motivo desse afastamento seria para servir a Deus, entre orações, jejuns, né? Então aqui fala, ele vivia ali entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. Estava ali, orações, pensando, né, isolado do mundo. E aí o povo, muito crédulo, né, como até hoje nós vemos, acreditava que ali estava um santo, um homem que se afastasse do mundo. A gente sempre tem essa ideia, né? E é uma ideia contrária ao que Jesus falou e fez. Jesus não se afastou do mundo, ao contrário, ele se misturou do mundo, no mundo, para salvar as pessoas dos próprios erros, né? Eventualmente ele podia se afastar para orar, mas depois voltava ao convívio dos discípulos, das pessoas, até das pessoas de má vida, né? Então Jesus agiu de forma diferente, mas muitas pessoas cristãs até hoje acham que é uma santidade me afastar do mundo, ficar no isolamento, essa coisa toda, né? Então o povo achou que aquele ali era um Messias, era um santo, aquele homem. E passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Então todo mundo fala, oh, lá naquela caverna, lá na floresta, lá tem um santo, tem um homem que está lá orando, jejuando, está lá isolado. Nossa, ele é uma pessoa, né, especial. E aí o pessoal, considerando que ele era um santo, uma pessoa que sabia as respostas das coisas, passou a consultá-lo nos diversos assuntos. É o que diz aqui. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. E o santo, fascinado porque as pessoas estavam admirando ele estagnado na adoração sem trabalho. Olha só. Como adorar a Deus sem trabalhar, se Deus trabalha o tempo todo? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. O trabalho é o alimento da vida, né? O trabalho é o alimento bendito nosso de cada dia. Não só para manter o corpo, mas principalmente para nos ajudar a crescer, a desenvolver a própria alma. Mas ali, muita gente até hoje acha assim, né? Que a pessoa ficar isolada, sem trabalhar nem nada, é um benefício. Então ele começou a se achar muito importante, e aí ele achou que todo mundo que ia para lá, ele achou que as pessoas deviam imitar o jeito dele de ser, né? E aí falar, oh, você tem que fazer do meu jeito, porque aí você vai alcançar o paraíso. Era a colocação que ele fazia para todos. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. Então, se alguém trouxesse para ele, olha, eu estou com vontade de montar um negócio, montar um comércio, o que o senhor acha, né? E ele falava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isso é ambição criminosa. Vem orar e esquecer a cobiça. Então, o que ele fazia? A pessoa vinha, olha, eu quero montar, o que o senhor acha que tem que montar um negócio? Eu disse, não, isso é ambição. Venha orar, esquece a cobiça, larga tudo e venha ficar como eu. Né? Então, era o conselho que ele dava para quem estava querendo montar um negócio limpo, honesto, né? Mas ele desestimulava a pessoa. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito.
é disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Então ele confundiu as coisas. Ele mesmo não estaria na terra se não fosse alguém ter casado, ter, né, coabitado e ter gerado o corpo no qual ele tinha reencarnado. Nenhum de nós estaria aqui se não fosse isso. Então, a gente tem que ter em mente que o casamento, e muito menos o sexo, é algo pecaminoso, que foi criado por Deus. O pecado, digamos, usando a terminologia antiga, né, o erro é abusarmos, desvirtuarmos, mas não usar da maneira com que Deus propôs, com respeito, com atenção, com compromisso, né? A atividade sexual deve ser utilizada com respeito. Nós não podemos utilizar o outro como se fosse um instrumento, um objeto dos nossos desejos. Não. Devemos assumir um compromisso, devemos respeitar e manter esse compromisso dentro do possível, obviamente. Né? Devemos aprender, na verdade, a amar o nosso próximo, como um ser integral, com seus defeitos, inclusive. Como também queremos ser amados apesar dos nossos defeitos. Mas o casamento é uma bênção. Os Espíritos falam. Então, há um equívoco muito grande aqui. A própria Igreja Católica, embora... Outro dia eu mesmo ouvi no rádio um padre falando, né? Eu achei muito interessante. Falou da questão da vocação. Então, se a pessoa tem desejo de casar, que se case. Ela está fazendo também o trabalho divino. Se a pessoa tem vontade de servir ali a igreja, tudo mais, que ela sirva. Então, a gente vê que a própria igreja não condena, muito pelo contrário, estimula o casamento, né, a família. Mas tem sempre pessoas que consideram pecaminoso o casamento, que a pessoa tem que se manter, né? Inclusive, religiões orientais, às vezes, trazem essa ideia, e às vezes muitas pessoas aqui, às vezes, absorveram essas ideias, muitas vezes, né? E às vezes elas se miscuíram no próprio seio do cristianismo também, de forma equivocada. Jesus nunca foi contra o casamento, muito pelo contrário. Né? O casamento é algo abençoado por Deus. A união de duas pessoas para caminharem juntas, né? Para constituir uma família, etc. Então, é muito importante que a pessoa que tem essa vontade, como disse o padre, até que eu ouvi, né? Que a pessoa se sinta inclinada e case, e seja feliz, e seja um bom pai, seja um bom esposo, uma boa esposa, no caso da mulher, etc., né? Um bom genro, né? Uma boa nora, e coisa por aí vai, né? Um bom cunhado, uma boa cunhada, e aí por aí vai. Então, é uma tarefa divina. Tá certo, na nossa opinião, né? Concordo com o que o Espiritismo fala. Então, mas esse santo, entre aspas, né? Esse homem, esse ermitão que vivia lá isolado na gruta, não, isso é pecado, isso é luxúria, a sua carne está, né, sentindo vontade de... Deu uma travadinha aqui, não sei se para vocês, para mim deu. Mas a sua carne está te submetendo, não, largue tudo, vem orar. A oração é fundamental, mas não passar o tempo todo orando sem fazer nada, sem agir, sem conviver, sem trabalhar, não. Né? Bom, e aí Jesus continua contando, quem está contando essa história é Jesus, lá para os discípulos, para os familiares, etc.
Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Vem orar e vencer os maus pensamentos. Então, se alguém queria assumir um cargo importante, e a administração pública é uma tarefa nobre, né? A pessoa tem que saber fazer aquilo com honra, com honestidade, mas é uma tarefa nobre. Nós precisamos, qual sociedade que não precisa de administradores públicos, né? Na administração pública, assim como em todas as profissões, tem aqueles que se devotam, que trabalham, e tem aqueles que, que se aproveitam para o benefício próprio. Isso acontece na medicina, na advocacia, isso acontece na segurança pública, isso acontece, enfim, até na religião, né? Então, a administração pública é algo importante, mas se alguém falar, olha, eu vou assumir um cargo, o que que o senhor acha? Não, né? Afaste da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho, né? Vem orar e vencer os maus pensamentos. Então, era o conselho que ele dava, né? Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem, vem orar subtraindo-se à tentação. Então, se alguém chegasse e falar, olha, eu quero fazer aqui uma festa, né, para angariar fundos, para ajudar os povos, né? Não, isso é uma calamidade. Esse negócio de festa, tal, né, é um desregramento. Vem orar, né, fuja a desordem. E isso era o conselho que ele dava para quem queria fazer algum bem. Através de uma festa digna, né? Não uma festa realmente desregrada, mas um contentamento, igual acontece, né? A gente tem as nossas atividades, às vezes nós temos nossas reuniões festivas, né? No nosso caso, nossa casa, a gente não costuma não utilizar álcool, né? Mas nem por isso as pessoas deixam de ficar mais alegres, ficar, né, se confraternizar. E às vezes nós temos atividades para angariar fundos em benefício do próximo. E outras religiões, outras igrejas também fazem isso, né? Mas não, isso é uma calamidade. O povo não pode ficar feliz. Aquela ideia, tem muita gente que tem essa ideia, né? A felicidade é contrária a Deus. Deus quer que a gente fique triste. Mas qual? Deus, o nosso Pai, qual pai quer ver o filho triste? Deus quer nos ver felizes. Quer que sejamos felizes. O problema é que nós achamos que felicidade é satisfazer os desejos, às vezes, egoístas, né? Passar por cima dos outros. Então, isso, claro, que não vai levar à felicidade que ele está querendo. Mas se seguirmos os ensinamentos de Jesus, que são as leis de Deus, essas leis foram criadas para nos fazerem felizes. Deus quer a nossa felicidade, nossa alegria, nosso contentamento genuíno, aquele que é duradouro, né? E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, entristecia-se de maneira irremediável e passava a partilhar os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. Então, muita gente, esse é o perigo de aceitarmos conselhos. Outro dia eu ouvi um escritor falando assim, todos os conselhos que eu ouvi muito bem, depois fiz tudo o contrário. Claro que isso é uma gozação, não é assim, né? Existem ótimos conselhos, mas nós temos que ter um parâmetro, nós temos que ter senso crítico, no sentido de perguntar, será que isso está de acordo com o que a gente aprende no Evangelho? Realmente é isso que a gente aprende? A gente tem um parâmetro, Jesus é o nosso parâmetro. Jesus é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, ele é a verdade. Então, olharmos o Cristo e falar, não, isso que fulano ou ciclano estão propondo,
estão de acordo com o que Jesus propôs, de como Jesus agiu, de como Jesus viveu, já que ele é nosso modelo? É simples. Se a gente tem, às vezes, alguma dúvida, é só lembrar do Cristo, né? Mas não seguir só porque alguém falar que é uma autoridade, às vezes autoridade religiosa, né? Nossa, a autoridade religiosa, ela se revela pelo bem que ela faz à humanidade, e não por, por uma falsa superioridade advinda de nada, só porque fica orando isolado do mundo, né? O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Então, o tempo transforma, chegou o momento dele desencarnou, deixou o corpo. Todos os seguidores, tinha muitos ali que ficavam ali, meditando, sentados, isolados, sem fazer nada, paralisia da alma, é o que diz aqui o texto, né? Então todos acharam que ele tinha sido, né, o julgaram arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Então ele achou que, ao desencarnar, ele ia direto para o paraíso. Já que ele foi uma pessoa santa, né, uma pessoa pura, não se misturou com nada, não faz o menor sentido isso, né? Com inexcedível assombro, porém, foi conduzida por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Ele foi conduzido para uma região sombria, é a maneira que, né, se falava antigamente, mas ele foi conduzido para uma região sombria, onde estavam grupos de assassinos. Assassinos. E ele começou a chorar. Ele não acreditou, né? Em pranto, desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho. Por que eu estou aqui entre assassinos, né? Chorando, apavorado, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, ele não matou ninguém fisicamente, não foi um homicida vulgar comum, né? Era ali identificado como um matador, como assassino, como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Matou a coragem e a esperança que as pessoas precisam para se sentirem estimuladas a viver. Paralisou centenas de pessoas na ociosidade. Foi um assassino de almas, a gente pode dizer assim, né? No sentido figurado. E por isso ele se sentiu atraído para grupos de assassinos. Pessoas que querem, que destruíram outras. Olha só a responsabilidade, né, de uma mente ociosa, vazia. Assim. E aí Jesus encerra a história. Silenciou Jesus, mas João, né, o discípulo mais novo ali, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. Jamais poderia considerar que uma devoção excessiva, não é uma devoção, quer dizer, excessiva, errada, na verdade. Porque nós podemos ser devotos a Deus ajudando os nossos semelhantes, né? Quantas pessoas que se devotam a Deus através do próximo, através do serviço ao próximo. É uma devoção grande. Então, na verdade, uma devoção equivocada. A verdade é essa, né? Esse talvez fosse o termo mais condizente. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens.
entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. Cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. O ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem, casar é um bem, montar um negócio é um bem, administrar é um bem, são coisas boas, né? Então, desanimar os outros, a gente acha que o bem é quê? Ficar o tempo todo orando? A humanidade pereceria, o mundo acabaria. É óbvio que esse tipo de pensamento é um pensamento trevoso, não é? Não importa o que as pessoas digam. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então, cada um de nós tem um caminho. O importante é assim, você está nesse caminho seu, se a gente puder dar um conselho, é sempre assim, busque o bem, busque servir, busque ajudar, busque fazer o bem naquilo que você vai fazer. Você vai ser um médico? Procure ser um médico honesto, dedicado, compassivo. Você vai ser um trabalhador da limpeza pública? Procure recolher, né, material que está sujo e tudo mais, para manter a cidade limpa. É um trabalho importantíssimo. Infelizmente, não tão valorizado, mas um trabalho difícil e muito importante. Você vai ser um professor, né? Procure pensar no melhor para os alunos, de como eles podem, né, se beneficiar. Você vai ser um administrador, você vai ser, enfim, você vai se casar, você vai conviver com uma pessoa, vai criar um relacionamento. Procure ser honesto, procure ser íntegro, procure amparar quando a pessoa, procure perdoar, né? Dificuldades que a pessoa tem, enfim, nós temos todas as oportunidades em cada situação de fazer o bem. Isso sim, mas cada um tem um trabalho, cada um tem uma tarefa. Não cabe a gente achar que todos têm que ser como nós somos. Temos que fazer o que nós fazemos. Um quer ser músico, outro quer ser pedreiro, outro quer ser ginasta, né? E por aí vai. Outro quer montar uma empresa, né? Então procure gerar empregos, procure. Né? Tudo isso faz parte do bem. E precisamos estimular as pessoas ao bem. Então essa é a mensagem, né? A história da noite de hoje. Queremos agradecer pela companhia de todos, pedir a Deus que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados que estamos aqui juntos. Pedir a Deus que abençoe nosso fim de semana, nos dê forças, que nesse fim de semana possamos adquirir energias para reiniciarmos a semana que vem com muita vontade, disposição, bom ânimo e alegria. Muita paz a todos e que Jesus esteja nos nossos corações, agora e para sempre.